Graça e paz, pessoal. Estamos aqui em mais um Afinando a Visão. O bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre envelhecimento ativo. E para bater esse papo com a gente, estamos trazendo uma convidada mais que especial, a doutora Rafaela Papalino, que vai falar sobre esse assunto com a gente. Graça e paz, doutora Rafaela. Olá, é um prazer imenso estar aqui hoje para bater um papo sobre um assunto que eu gosto muito. Muito bom. Doutora Rafaela entende disso, é preparada para isso, é formada. Fala com o pessoal aqui, doutora Rafaela, a sua formação. Eu sou fisioterapeuta, trabalho com envelhecimento humano já há bastante tempo, mestrado, doutorado na área, sou PhD em biotecnologia do envelhecimento humano e das doenças crônicas. E aí, o que me habilita, acho que falar um pouquinho sobre o assunto. Sim. Nós vamos falar aqui sobre 4 pilares dentro dessa temática. Vale a pena destacar também, doutora Rafaela, e você que está nos vendo, nos ouvindo, que isso não é um assunto que nós estamos inventando para falar aqui, né? Esse é um assunto que está sendo ventilado, tratado, trabalhado, discutido, difundido, né, pela Ordem Mundial de Saúde. Então, assim, é uma questão assim, mundial, né? E nós vamos conversar, vamos explorar bastante a doutora Rafaela, porque ela entende disso, ela conhece disso. Vamos começar o primeiro pilar, vamos falar sobre saúde biopsicossocial, biopsicossocial. Vamos falar com a gente, para a gente, o que é isso aí, doutora? Vamos lá. A Organização Mundial de Saúde, ela tem um monte de deveres, e dentro da saúde humana, de uma forma geral. E o envelhecimento é um ponto de extrema preocupação mundial, porque as pessoas estão envelhecendo cada vez mais, e a dinâmica do envelhecimento existem algumas perdas. Então, há uma preocupação muito grande em se envelhecer bem. E eles chamam isso de envelhecimento ativo. Dentro do envelhecimento ativo, existem pilares que eles julgam serem necessários uma abordagem política, uma abordagem social sobre essas demandas, porque esses pilares justificariam esse envelhecimento com a melhor qualidade de vida para as pessoas, que elas envelheçam da melhor maneira possível, mais ativas, mais funcionais. E quando a gente fala de biopsicossocial, é para falar para todo mundo que envelhecer, o processo do envelhecimento, eu tenho que ter saúde biológica, ou seja, né, diminuir a quantidade de processos de doença, processos patológicos do dia a dia, o cuidado com eles. Psico vem da parte mental, que não é só a questão física, mas tem toda uma questão mental envolvida, uma saúde mental, não das doenças mentais, mas da nossa qualidade de raciocínio e pensamento. E social, porque toda a sociedade está envolvida nesse processo e nós somos agentes da sociedade. O idoso está inserido na sociedade. Então, há necessidade de práticas de saúde, práticas de política que envolvam essa qualidade. Lembrando do cuidado a nível social, do cuidado a nível psicomental e do cuidado físico. Então, a preocupação da Organização Mundial de Saúde nessas condições para manter esse foco que é envelhecer bem e funcionalmente. Certo. Esse é o primeiro pilar que nós estamos tratando aqui. Eu já te agradeço por estar esclarecendo isso aqui para a gente. Isso é muito importante. Até porque é o seguinte, todos nós precisamos saber de uma coisa, doutora Rafaela. Só não fica velho quem morre novo. Não é? Se não morrer jovem, vai ficar velho. Então, é preciso a gente estar atento a isso aí, com os papais, as mamães, os tios, né? Os avós. Bom, tem um outro pilar que eu entendo também ser muito interessante a gente tratar aqui, que é a participação social na cidadania cultural. Como é que é isso? Fala para a gente um pouquinho sobre isso, doutora. É o envolver o idoso em todas as atividades do dia a dia, porque culturalmente, quando a gente envelhece, a tendência das pessoas a olhar e da gente mesma é falar assim, tudo que eu tinha para fazer na vida eu já fiz, tudo que eu tinha para ensinar eu já ensinei, tudo que eu tinha para contribuir com a sociedade eu já fiz. E isso traz uma angústia muito grande para as pessoas que vão envelhecendo, porque elas se sentem inúteis dentro do contexto social de uma vida muito ativa na juventude, né, no adulto, e aí quando chega no envelhecimento
perde as expectativas de sonhos, de novas coisas acontecendo na vida para frente. E o envelhecimento nada mais é do que uma fase da vida. Tem que ser vivida da melhor maneira possível. E aí é muito importante as políticas sociais que vão envolver esse indivíduo enquanto comunidade, inserir esse indivíduo na comunidade para que ele tenha, sim, a sua parcela de participação e de auxílio, porque não é porque a gente envelhece que a gente é descartável. Não, muito pelo contrário. A gente tem muito para ensinar enquanto envelhece e muito para contribuir socialmente, deve ser respeitado nesses aspectos. Então, é muito importante quando se pensa em alguma coisa a nível do dia a dia das pessoas, que os idosos sejam inseridos nesses processos. Vai fazer uma política específica social. Eu preciso pensar que eu tenho que inserir o idoso nessa condição. Ele tem que conseguir participar em tempo integral até o fim dos dias dele. Até porque, doutora, o idoso é um idoso, mas ele é um ser humano, ele está vivo, né? E realmente ele pode ser ativo, né? Participativo, ativo, participativo, e inclusive nos serve. Eu estou dando uma de garotão aqui, você viu? Nos serve, né? Dando uma de garotão de experiência, é ícone para a gente, né? É idoso, mas não está morto. Então, realmente, é preciso que haja esse envolvimento. Eu estou entendendo isso com muita clareza, e eu acho até muito importante, né? E você que está nos assistindo aí, fique bem atento. Papai, mamãe, vovô, vovó, tio, ainda que não seja nem parente. O vizinho do lado, que está envelhecendo, né? Ele só está envelhecendo, né? Aí eu diz, mas é velho. Rapaz, e como será o amanhã? Né? Já diz a canção, como será o amanhã? Responda quem souber ou quem puder. Né? Então, é muito importante isso. Tem um outro ponto aí, outro pilar, doutora Rafaela, que eu gostaria que você falasse também aqui para a gente, que é muito importante também, que é a segurança, proteção e aprendizagem ao longo da vida. Muito bem. Não, para se ter saúde, de uma forma geral, não é só o processo de adoecer. Né? Aí eu estou doente, não tenho saúde. A saúde é muito mais ampla do que isso. Então, as condições de vida, o ambiente que você está inserido, a sua família, as estruturas comunitárias, estruturas sociais, profissionais, elas têm que acontecer durante toda a fase da vida, desde quando a gente é pequenininho até quando a gente está mais velho. E há uma preocupação muito grande com isso, porque essa inatividade, ela gera problemas crônicos e vai gerar doenças lá na frente. Então, fazer com que esse indivíduo participe, fazer com que esse indivíduo esteja inserido no contexto, estruturadinho, em toda a dinâmica do processo de ordem familiar, de ordem social, do dia a dia dele, das atividades que ele gosta de fazer, das coisas que ele sonha e sonhou para essa fase, o ouvir da família, o ouvir das pessoas que estão no entorno é extremamente importante, o respeitá-los nas suas decisões pessoais. O idoso, ele não é uma criança grande, muita gente fala assim, é igual uma criança grande. Ele não é uma criança grande. Ele é uma pessoa que deve ser respeitada com todas as suas individualidades, cultura, seu tempo, e a gente não pode suprimir isso, porque às vezes ele está fragilizado pelo processo de envelhecimento, mas ele não deixa de ser um ser carregado culturalmente, carregado de saberes e de individualidade. Então, é muita necessidade de preservar tudo isso e respeitar. Não tomar decisão por ele. Ele tem condição de tomar a sua própria decisão. Respeitar isso. Ele, como pessoa, ele não está inutilizado por ser velho, muito pelo contrário. Ele precisa de estar colocado dentro do tempo dele na comunidade, na sociedade, nesse momento, de forma mais ativa possível, participante. Essa é a ideia. O idoso, me permita, ele não é uma criança grande, né? Você diz, ele não é uma criança, não. Criança é criança. Criança é criança. Idoso é diferente. A criança, na verdade, é como se fosse uma folha em branco, né? Não tem informações, não tem informação. O idoso já tem. Então, é diferente. Essa abordagem, esse prisma com o qual você trouxe esse assunto aí,
para mim, ele é muito importante, porque difere bastante uma coisa da outra. Às vezes a gente pensa assim, não, mas o idoso é uma criança grande. Ele volta a ser criança. Não, ele não volta a ser criança, ele é idoso. A criança é a criança, o idoso é o idoso, e traz assim, uma gama de informações assim, extraordinárias para nos ensinar. Né? Mais uma vez, eu estou me colocando como garotão aqui, né? Então, para nos ensinar. Então, é o seguinte, é muito importante nós pensarmos, eu achei interessante essa abordagem aí. É muito comum, eu falo isso para os meus alunos, é extremamente comum as pessoas infantilizarem os idosos. Ai, que fofinho, que lindinha, minha bonequinha. Se eles quiserem assim ser chamados, se eles se sentirem à vontade, muito bem, né? Mas se não, não, é senhora, senhora, é o nível de respeito e de importância dele dentro do contexto comunitário e social. E isso tem que ser muito levado a sério. Eles não estão fora do domínio, né, dos padrões, não, eles estão inseridos com contextos diferentes, às vezes mais devagar, porque faz parte do processo do envelhecimento, reduzir na velocidade das coisas, não só da parte motora, né, andar mais devagarinho, virar a cabecinha mais devagarinho, mas pensar um pouco mais devagar, ter um nível de resposta devagar, e isso deve ser extremamente respeitado. A gente tem que ter paciência e saber se colocar diante dele para que esse processo de envelhecer não se torne um fardo, e o idoso se acha que é um fardo porque ninguém tem paciência com ele, e na verdade não é. A gente tem que esperar ele falar, porque um dia, quando jovem, ele pegou o filho e ouviu o filho repetir a mesma coisa 200 vezes e teve paciência. Mas, e quando ele envelhece, o filho tem, na minha opinião, a obrigação de também ter a mesma paciência e o mesmo amor, e tiver que ouvir 200 vezes, ele vai ouvir 200 vezes com a mesma tranquilidade que um dia o pai também o ouviu. E o ajudou e segurou pela mão. Eu acho que isso é fundamental. Sempre levando em consideração a hierarquia pai e filho, a hierarquia familiar. Isso tem que ser levado em consideração, sim. O respeito é fundamental. A Organização Mundial de Saúde trata ainda de um quarto pilar, doutora Rafaela, que é o aprendizado formal ou informal, também nesse processo do envelhecimento ativo. Dá para discorrer para a gente aí? Tá. Processo aprendizado informal são os cursos do dia a dia. A gente está num momento, estamos todos ligados aí na internet, né? Então, existem um monte de cursos, um monte de atividades que o idoso pode fazer na internet. E já tem escolas especializadas nesses cursos, nesses auxílios informais. E a condição formal é que tem muitos idosos. Ela se aposenta e ele volta para a escola, ele volta a fazer faculdade, ele volta a ser inserido num outro contexto e deve ser respeitado. Existem várias faculdades aqui no Espírito Santo que têm projetos chamados de Mais 60, que são para o regresso, o ingresso, né, dessas pessoas dentro da universidade e o preparo dos professores, tanto a nível formal e informal, para atender essa demanda, essa nova população que volta a invadir as carteiras, a sala de aula, a internet. Então, é tudo novo para eles, porque eles são de outra época, mas eles estão em plena capacidade de aprendizado e de serem inseridos. Aliás, a gente tem um monte de artistas aí, mais velhos, que já são influencers, né? Já estão na mídia aí sendo influencers, estão se reinventando dentro da sua própria profissão. Isso mostra a plena capacidade que eles têm de estar evoluindo juntamente com a sociedade, o mundo inteiro. Então, se preocupa muito com esse retorno, porque, né, o tempo, a educação, tudo que está acontecendo é extremamente acelerado, e eles têm que estar inseridos nesse processo. Então, tem que ter uma abertura, tem que ter um preparo das pessoas que vão receber essa população para ensinar, para inserir nessa comunidade educacional, e isso já está acontecendo. Aqui no Espírito Santo tem uns 3, 4 faculdades que têm essa chamada aí do Mais 60, e tem um monte de sala. Eu mesmo sou professora de alguns. Pois é. É interessante, doutora Rafaela, que você discorreu também no ponto anterior, tipo assim, olha,
ainda que ele te responda de uma forma menos acelerada, algo que você pergunte, calma, ele vai responder. Ele vai responder. Então, é o seguinte, a gente precisa entender o tempo de cada um. Entender o tempo, aí não me refiro nem a só a questão da idade, é o tempo interior mesmo, de cada um, né? O tempo de assimilação e o tempo de resposta, e também, inclusive isso, nem é só para o idoso, né? Nem é só o idoso, nem todo mundo responde na mesma velocidade. Mas quando se trata do idoso, a gente precisa ter paciência, sim. Concordo, tem que ter, né? Vou redundar aqui. Você que tem seu papai, sua mamãe, vovó, vovô, tio, o vizinho do lado, é preciso ter paciência. Doutora Rafaela, você tem também, você trabalha aí numa casa, vamos dizer assim, eu posso chamar de casa de quê? Você É uma trabalha instituição de longa permanência para idosos. uma Esse é o nome instituição de técnico, longa né? É uma permanência para casa de idosos, repouso. Isso. né? Instituição de longa permanência para idosos. Isso. Você pode falar um pouquinho sobre isso antes da gente encerrar aqui esse bate-papo? Ok. Cada vez mais no Brasil, isso, na cultura fora daqui, Estados Unidos, Europa, isso é extremamente sedimentado. Mas no nosso país, ele está mudando a pirâmide etária agora. Então, a gente está tendo uma mudança onde o pico da pirâmide, ficava os vovozinhos, está invertendo. Eu tenho mais pessoas envelhecendo, eu tenho uma gama de pessoas de 50 anos sendo o meio da pirâmide hoje, tanto homens e mulheres, e muito pouco nascimento, taxa de natalidade pequena e sobrevida alta. Nossa taxa de sobrevida aqui no Brasil é em torno de 85 anos para homem e 87 anos para mulher. E qual é a média de idade dos vovozinhos que você tem aí na centro? A minha média é de 87 a 97 anos, com uma quantidade muito grande de centenários. Então, a gente já tem centenários, estão ativos cognitivamente, que a gente fala, com a memória excelente, com a cabeça boa, contando todas as suas histórias. E é muito comum as instituições. As instituições, elas eram banalizadas no passado, porque se entendia que esses lugares eram asilos, depósitos de idosos. O que a mídia mostra até hoje é muito ruim. Se associa a instituição de longa permanência a abandono familiar, isso não é real. Existem instituições e instituições, mas existem lugares muito bons que são apoios familiares. Por que esses idosos, se eles têm família, têm filho, têm tudo, eles vão para uma instituição de longa permanência? Por dois motivos principais. Primeiro, porque eles querem. Muitos deles querem ir porque precisam de auxílio, precisam de cuidados e não querem estar na casa dos filhos tendo essa dependência. Então, eles querem. E um segundo momento é que a família, com toda a dinâmica de hoje acelerada, de filho, da família dos filhos, né? Eles não conseguem dar todo o apoio necessário nesse processo de perda que o envelhecimento gera. Tanto a nível cognitivo, que são as perdas de memória, dificuldade de raciocínio, quanto ao nível motor. Eles precisam de auxílio, eles podem sofrer acidentes dentro de casa, as casas não são adaptadas, não são preparadas para eles. E acidentes como quedas, por exemplo, levam a uma grande gama de óbito, de morte dos idosos. Então, isso não é legal. A família entende que se ele estiver em um lugar onde ele tem pessoas especializadas para esse tipo de cuidado, o ambiente adaptado, ele vai viver melhor do que se ele estivesse em casa sozinho, e essa estrutura de saúde social vai ser mais voltada para ele. E a família, no caso da minha instituição, a família ela está lá o tempo inteiro. Não tem horário de visita, não tem nada, é a casa do avô, da avó, do pai e da mãe, só que com uma equipe de sustentação. E a gente diagnostica isso na medicina como insuficiência ou hipossuficiência familiar, quando a família, não, dentro das questões sociais ou mesmo das questões psíquicas, não consegue lidar com o envelhecimento dos seus idosos, sendo pais, avós, o que for. E eles precisam de uma equipe especializada que possa auxiliar nesse processo, inclusive para atender a expectativa da Organização Mundial de Saúde, que é a manutenção da vida ativa desses idosos. Então, não é um lugar só para, vou deixar minha avó lá, vou deixar meu avô lá, e ele não vai fazer mais nada. Ele vai fazer, sim,
Só que ele vai estar no tempo dele, respeitado nas coisas dele, fazendo as coisas que ele gosta, com o apoio de pessoas especializadas, cuidadores, técnicos de enfermagem, equipe de saúde completa, e a família, a gente não faz às vezes da família, eu falo isso sempre para a família, nós somos o apoio, a família é a família, o apoio é o apoio, juntos é que a gente integra uma rede que gera essa qualidade de vida, que aumenta a expectativa de vida desses idosos e evita esses acidentes que podem acontecer no domicílio de qualquer um. Ok, está entendido. Doutora Rafaela, eu estou aqui com vontade de fazer um desafio. Eu vou jogar o desafio aqui. Vamos fazer um outro bate-papo em uma dessas casas aí, hein? Vamos sim, Vamos vai ser fazer um isso lá, prazer. um próximo bate-papo Inclusive, lá. mostrar para desmistificar a cabeça de muita gente que não conhece, que nunca Pois viu. é. Vamos fazer um próximo bate-papo numa casa dessa aí. Eu vou lá, a gente vai com a equipe lá fazer um bate-papo e trazer essas informações de uma forma assim mais clara ali, ao vivo, né? Onde a coisa acontece, vamos dizer assim, Isso, onde a coisa para os acontece. nossos aqui, espectadores, vamos dizer assim, para você que nos assiste, né? Olha, doutora Rafaela, muito obrigado. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Passa muito rápido, né? É uma pena, mas vamos fazer o seguinte: mais 2 bate-papos ainda e vamos lá na casa, né? Como é que é o nome da casa? Solares. Solares. Não, você disse a dissertação é... Como é que é? Instituição de longa permanência para idosos. Instituição de longa permanência para idosos. Não é um Na negócio... mídia se fala também de residencial para idosos, residenciais sênior. Sim, que não é só um negócio de joga lá e deixa para lá, não. Lá a Não, coisa não pode. acontece. Nós vamos ver isso de perto, juntos, tá bom? Doutora Rafaela, muito obrigado a você que está aqui com a gente. Eu quero te pedir uma coisa. Você que assistiu esse bate-papo, dê o seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe. Olha, na sua família tem um idoso, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse bate-papo, leve isso a sério. Leve isso muito a sério, porque é muito importante. São idosos, mas não são inválidos. São idosos, mas não estão mortos. São nossos. São os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, os nossos vizinhos. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado, doutora Rafaela, muito obrigado a você que está com a gente aqui. Que Deus abençoe.